Boa noite. Muito bom estarmos aqui de volta, né, para o nosso estudo. E a gente tem assim, uma satisfação enorme de receber todos vocês aqui ao vivo e também os companheiros que irão assistir posteriormente. Nosso estudo é da obra A Evangelização no Mais Além, do espírito Lúcio de Abreu, pela médium Janaína Farias. E nós estamos, né, hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 13, Rede de Auxílio. Nós vamos ler do livro Vigiai e Orai a mensagem O Amor e a Verdade. Tudo passará. Juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão, reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões breve se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. Às hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. E é verdade, né, gente? Tudo passa, né? O que fica são os valores verdadeiros. Vamos, então, fazer a nossa oração. Leide também está aí, seja bem-vinda. Eu vou pedir para a Marta fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro de estudo, por mais esse encontro de evangelizadores, para o estudo e reflexão acerca desse livro tão importante, que tem descortinado horizontes novos para todos nós, mostrando-nos a dimensão espiritual do trabalho da evangelização e a responsabilidade que cada um de nós tem nesse trabalho, porque ele é muito mais amplo do que imaginamos. Que os benfeitores espirituais ligados à evangelização, ligados ao 21º Seu, às nossas casas espíritas, possam estar conosco, nos intuindo, nos amparando e nos impulsionando sempre para frente e para o alto, para que realizemos com amor, com dedicação, e que também nos capacitemos cada vez mais para a tarefa grandiosa da evangelização da criança, do jovem e da família. Ampara o nosso estudo da noite de hoje, ampara todos os que aqui estão presentes e aqueles companheiros que não puderam comparecer e assistirão depois pela internet. E assim, mestre querido, pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Pessoal, a gente ficou no capítulo 21, aliás, desculpa, capítulo 13, Rede de Auxílio. A gente só fez a primeira parte naquele dia, né? E na primeira parte a gente acabou conversando sobre muitos aspectos, e o capítulo vem nos falando de uma palestra, né, do Bezerra de Menezes, e que ele discorre sobre a importância da evangelização como terapia. E essa expressão dele, né, evangelização como terapia, rendeu muita conversa, né?
para a gente ver a grandeza desse trabalho. E aí é dito que ele ressalta vários aspectos nessa palestra dele, aspectos fisiológicos, emocionais, mentais. Foram contemplados também aspectos morais e sua ressonância na evolução do espírito. E a gente viu, né, na nossa conversa do último estudo, o quanto o evangelizador tem que estar aberto para esses assuntos todos. Daí a importância de leituras no campo da psicologia, no campo da sociologia, no campo da fisiologia, né, da biologia, que a gente procure estar, assim, atentos a todas as informações, porque muitas vezes nós vamos precisar desses conhecimentos no nosso trabalho. E no final aqui da página, pelo menos no meu livro, na minha edição, ressalta, né, a responsabilidade dos evangelizadores com o trabalho. Uma coisa que a gente vem vendo ao longo do capítulo, né, do livro, o quanto o nosso trabalho tem uma importância grande. Aquelas crianças, aqueles jovens que chegam para nós, eles não chegam à nossa casa espírita por acaso. Caíram lá na nossa casa. Não. A espiritualidade faz encaminhamentos. E se faz encaminhamentos, é porque está confiando que faremos um trabalho sério com as nossas crianças e com os nossos jovens. Alguém quer fazer alguma colocação antes da gente seguir em frente? Ok? E aqui a gente vê que é feita uma prece, né? E que crianças do semeador, que é a colônia, cantam, né? No encerramento da conferência, né? Muito lindo isso também, né? E depois, Lúcio e Aninha vão ter uma conversa com Bezerra de Menezes e vão pedir a ele um auxílio com relação ao doloroso caso de uma criança supliciada pela obsessão, um pequeno da responsabilidade de nossos serviços, com 7 anos na atual encarnação. E aí, a gente vai ver que nós vamos, então, estar conversando mais sobre esse caso que já foi relatado no capítulo 12, vocês se lembram disso, né? Dessa criança passando por um processo obsessivo, no caso de resgate de uma família, e aquela família está sendo tratada, vamos dizer, por aquela casa espírita. E aqui nesse capítulo, nós vamos observar quem foi essa criança de 7 anos. E aí eu até me lembrei, quando eu estava estudando o capítulo, que há poucos dias, de uma reunião nossa da educação mediúnica do Maria Franco, a gente estava atendendo uma criança de 7 anos também, que vive processos bem sérios. Aí o espírito que se comunicou virou e falou assim: criança, vocês não sabem de nada. De criança não tem nada, não tem inocência. Então, a gente sabe que está em um corpinho de uma criança de 7 anos. Mas, na verdade, é um espírito que tem uma longa história, que tem equívocos, como qualquer um de nós. Então, aquela aparente inocência, como está no Livro dos Espíritos, é para sensibilizar os pais e todos aqueles que lidam com a criança. Mas essa inocência,
ela não é verdadeira, vamos dizer assim, porque o espírito carrega na sua bagagem muitas histórias. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem? Marta, gostaria de colocar algum aspecto? Ou a Dila? Oi? Eu acho que só queria ressaltar uma coisa que eu acho que cabe tanto ao plano espiritual quanto a nós, plano material, que é essa coisa do trabalho em equipe, né? Acho que é muito importante. Acho não, é muito importante. Você vê, eles tiveram a palestra com Bezerra, né, mas eles ainda sentem necessidade dessa conversa reservada, né, tanto o Lúcio quanto a Ana, que era aprendiz. Então, é um exemplo para nós, porque trabalhar em equipe, né, com o mesmo objetivo é muito importante. A gente, aqui no plano material, tem que ter esse olhar também de equipe, né, de junto com os nossos companheiros, visualizando alguma situação, né? Não é adequado, na minha opinião, que a gente se arvore sozinho, principalmente num caso como esse aqui de obsessão, né, para querer sozinho solucionar o problema. Então, é muito interessante esse exemplo para a gente, para a nossa prática no dia a dia da casa espírita, que a gente precisa, né, estar com o outro, estar atento, e esse trabalho em equipe, especialmente nesses casos mais dolorosos. E aí a gente vê, né, o que o pessoal do OSCE, né, da Orientação ao Centro Espírita, vem falando, que as áreas não são estanques, as áreas precisam dialogar. E, mais do que nunca, a gente vê isso. Então, quem é da evangelização precisa estudar sobre mediunidade, porque, nesses momentos, ele precisa ter conhecimentos, né, que vão ajudar essa família. O atendimento espiritual da casa, né, também. Então, é toda uma engrenagem, né, vamos dizer assim. E essa criança, em romagem carnal anterior, engrenou-se por caminhos desfavoráveis. Roberto está entrando. Foi materialista convicto e perseguidor de ideias religiosas. Como professor e artista, afetou a mente de jovens e promoveu certo movimento na literatura e na música, captados e vividos por almas invigilantes e frágeis. Sua atuação indireta acabou por contribuir para o lamentável suicídio de um de seus alunos, que, desiludido com a perspectiva de satisfazer seus desejos na vida material, iludiu-se com a possibilidade da fuga para o nada. Olha como que isso, pessoal, é atual. Oi, Roberta. Como isso é atual. Boa noite. Ontem, eu assistia uma entrevista no programa Estúdio I com Daniel Decker. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem Daniel Decker? Que é um pediatra? Eu já estou seguindo o homem, que eu não tinha ligado nele ainda não. E aí, na entrevista dele, ele falou assim, foi uma entrevista até pequena, acho que de uns 10 ou 15 minutos, mas nesses 10 ou 15 minutos ele falou muita coisa interessante. E aí, ele dizendo, os pais precisam observar onde seus filhos estão online, porque muitas vezes os pais ficam preocupados com o offline e esquecem que aquela criança, aquele jovem que está no quarto, no computador, ele está tendo contato, aí eu me lembrei aqui, ó, com valores, com ideias que são muitas vezes bem complicadas para as nossas crianças e jovens. Aí ele até falou, não sei se vocês que têm filhos, né, estão acompanhando isso,
E tem uns grupos no Zap que estão assim, dando aulas para meninos, por exemplo, deve ter para meninas também, mas na hora ele falou de meninos, para os meninos aprenderem a odiar as meninas. Quer dizer, olha a gravidade disso, o machismo que a gente já viu. E aí ele foi falando de muitas coisas que estão, que a gente tem algumas, a gente sabe, né, presentes na internet, estimulando nossas crianças e nossos jovens. E quando eles não podem realizar aquilo que esses influencers dizem, eles muitas vezes vão cair aonde? Nas ideias suicidas, nas automutilações e no próprio suicídio na prática, né? Então, a gente vê que o livro vem colocando, esse livro, ele já tem um certo tempinho, né? Ele foi de 2019? Não, 2017. Quer dizer, há 8 anos atrás. E a gente vê que o que ele está trazendo para nós aqui é muito atual. Dessas influências das redes sociais, das famílias que muitas vezes não cuidam de seus filhos, longe dessas redes tão intensivas. Aí tem um momento que ele diz assim, ó, a internet tem seu lado positivo. Claro, mas ela não pode dominar nossas crianças e jovens. É preciso ter cuidado nisso. E aí a gente vai vendo aqui, ó, que desiludido com a perspectiva de satisfazer seus desejos na vida material, esse espírito fugiu para o nada. Só que o nada existe? Existe? Com certeza não, né, gente? Nós somos espíritos imortais. E toda a família do jovem que tirou a própria vida se desestruturou e o responsabilizou. O rapaz se encontra agora em local propício ao tratamento de suas dificuldades, porém, atualmente, a situação do pequeno evangelizando, que é o tal espírito materialista, que ora atendemos, está agravada, porque esses membros da família do aluno suicida encontraram o espírito do professor depois do seu reencarne e o reconheceram no corpo da criança que acompanhamos. O pai e os 3 irmãos do jovem continuam gemendo por vingança, perseguindo e situando o nosso pequeno em condições de doloroso resgate. Eis um resumo dos fatos. Quem aqui já tem alguma experiência na sua casa com criança vivenciando o processo obsessivo, que possa dividir com a gente o que tem observado? Oi? Um de cada vez. Alguém já teve essa experiência com alguma criança, com algum jovem? Como é que é isso? Não, eu já vivi com Pedro Henrique mesmo, processo obsessivo, quando ele era menor, antes dos 7 anos, né? Quando ele tinha, na fase assim, bem menorzinho, de uns 2 até uns 3 anos, ele tinha muito terror noturno, muito mesmo. Muitos pesadelos, ele era uma criança que ele não dormia direito, e ele chegou a ter uma fase muito terrível mesmo, de que ele gemia muito e a gente até sacudia ele para ele acordar e ele não acordava. Ele continuava gemendo a noite inteira, sem parar, e a gente chamava ele, Pedro Henrique, acorda. E ele não acordava. E ele continuava gemendo, gemendo a madrugada inteira.
E aquilo, pela minha mediunidade, eu começava a me arrepiar inteira, e aí eu também entrava naquele processo de sentir a presença mesmo de um espírito ali, perturbando ele. E aí, muitas vezes, quando eu dormia, eu também tinha sonhos com ele de perseguição, sabe? Então, assim, era um processo muito, foi um período muito conturbado. E muitas vezes ele via espíritos dentro de casa. Mamãe, tem gente ali, mamãe. Tem fulano tá me chamando. Alguém tá me chamando. Tem um velho ali me chamando. Mamãe, aonde, meu filho? Tá sentado ali, mamãe. Tá me chamando. Aí ele falou, meu filho, não tem ninguém. Aí ele começava a ficar com medo das coisas. Aí até que um belo dia ele viu o papai. E quando o papai e a mamãe desencarnaram, ele tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio para 2 anos. Aí eu falei assim, meu filho, quem? Vovô Milton, que é o pai de Akef, né? Ele falou assim, não, mamãe, vovô da foto, vovô do retrato. Falei, como, meu filho? Vovô tá ali no quarto. Vovô tá me chamando para brincar. E aí eu comecei a conversar com ele, né? E nisso não era só vovô chamando ele para brincar, eram também outros espíritos. Aí ele corria com medo. E aí isso tudo, aí começou apresentar comportamentos agressivos na escola, de riscar a televisão e falar que foi, ele chamava que era um tal de Bubu. Foi Bubu que mandou fazer isso, Bubu mandou fazer aquilo, e não era ninguém. Era muita perturbação para a criança só. Aí eu ia, botava o nome dele na desobsessão, sempre tinha alguma coisa. Aí levava para seu Carlinhos, calma, minha filha, vai dar tudo certo. E sempre o nomezinho dele na desobsessão. E aí foi passando, as coisas foram amenizando, aí ele começou E a ele frequentar na a evangelização. evangelização. E ele na... Com 3 anos, ele começou a frequentar a evangelização, né? Isso foi antes dos 3. Aí, com 3 anos, ele começou a frequentar a evangelização. Aí que as coisas foram melhorando. Depois que ele ingressou mesmo na evangelização, as coisas foram melhorando. Bastante mesmo. Que aí, depois, porque nesse período, eu comecei a colocar ele na psicóloga, achando que ele tinha TDAH, que ele era uma criança hiperativa. Aí ele ficou 3 meses na psicóloga, a psicóloga falou assim, Roberta, seu filho não tem nada. Falei, gente, não é possível. Aí seu Carlinhos falou assim, calma, Roberta, é um processo mediúnico mesmo. Não e é assim, pode ser que dure até os 7 anos, é a fase mesmo da criança, né? Aí ingressou na evangelização e as coisas foram se ajeitando ali e até agora que na adolescência eu percebi que tem voltado. Agora que ele está entrando nessa fase da puberdade, que ele vai fazer 14 anos, eu percebi que agora está retornando um pouco as coisas. Assim, eu me vejo muito nisso. Porque Vamos você ver. também passou por esse Passei. processo. Minha mãe conta que eu passei por muitas coisas assim. Terror noturno, eu caía do berço. Era muita coisa assim, muita perturbação mesmo. E aí depois foi espaçando e quando eu cheguei na adolescência, as coisas retornaram de novo. Que você hoje atua na mediunidade, né? Aí a gente vê, pessoal, o quanto esses recursos aí, ó, evangelização, hoje em dia a evangelização nem começa aos 3 anos, está começando na pré-concepção, que É, há um tempo atrás não era assim. Se falava de 4 anos, né, Marta? Maternal, né? Hoje não. Hoje, eles, desde a barriga, eles podem estar envolvidos no trabalho da evangelização. Depois vem a questão dos bebês, da evangelização de bebês, e vai seguindo, né? Cada fase, né, com as suas características e com o trabalho que é possível fazer de história, de música, de tudo.
O outro recurso é o Evangelho no Lar, que eu acredito que você faça também, né? Que ajuda bastante. E pode ser que ele, como você, vá precisar da questão do trabalho mediúnico. A gente não sabe, né? Mas pode ser que também precise, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que o olhar tem que estar o tempo todo nessa criança, nas suas características, nas suas possibilidades, para que a gente possa ajudar. Porque a gente não sabe que tipo de espíritos estão ali, né, nessa atmosfera deles, nas cobranças, né? Como diz aqui, eles encontraram o rapaz no corpo da criança. E eles no quê? Num processo, ó, gemendo por vingança. Então, foi o que Marco estava falando no início. Espíritos estão trabalhando no caso, desencarnados, espíritos encarnados trabalhando também, possivelmente tem encontros noturnos das equipes para fazer determinados trabalhos, determinadas conversas. A gente só se lembra daquele caso famoso, né, de Missionários da Luz, do... Me fugiu o nome agora. No caso que está em Missionários da Luz, na questão da reencarnação. Segismundo. 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 Obrigada, gente. E a gente vê o quanto eles trabalharam naquele caso para ajudar aquela família, né? Porque o pai, que sabia, que sentia nele um adversário, os espermatozoides não ficavam vivos. Eles afetavam até a própria fecundação, né? Então, a gente vê que os casos estão postos e nós precisamos de toda uma atenção. Quem mais quer contribuir? Ele até fala aqui que os 4 estavam ligados ao psiquismo da criança. Olha como que a questão é séria. Eles haviam um envolvimento energético, né? Tem 2 livros muito bons, que na época até eu fiquei até especialista nesse assunto, que eu comecei a ler tanto livro Vai seguir essa. Oi, Cris. nessa, nessa área de mediunidade em Basta. criança e desobsessão em criança, que Já eu tá vi chegando 2 livros que me marcaram muito, que foram Mediunidade, Obsessão e Desobsessão em Crianças, que é da Sueli Caldas, e aquele livro do... Tem até ali agora, que é um bebê na capa, ele é rosa, que é Nossos Filhos São Espíritos. Maravilhoso. É de quem mesmo, Maravilhoso. gente? O nome? Hermínio. Hermínios Miranda. Esse livro também, ele é maravilhoso, ele tem casos, né? Esse livro, ele é maravilhoso. Então, assim, eu recomendo muito esses 2 livros, porque ajuda a gente a entender muita coisa, né? Porque a gente está tratando, muitas vezes, a gente trata com, né, com amor, com carinho, porque são nossos filhos, na verdade, vieram para serem amados, mas tem questões ali íntimas que são do espírito, né? Não são dos nossos filhos, são do espírito. Então, assim, a gente tem que olhar também com esses olhos, olhar de compaixão, de misericórdia, mas olhar com espírito, com toda a bagagem, com toda luta e com todas as suas vidas a serem tratadas, todas as questões a serem tratadas, né?
Perfeito. Vamos botar essas duas indicações lá, Roberto, no grupo, que eu acho que é legal para as pessoas, né? Buscar. Eu tenho a impressão que deve ter até em PDF, tá, gente? Inclusive, no trabalho do mês de maio, Roberto, nossos filhos são espíritos, está na indicação bibliográfica que nós fizemos. E esse aí da mediunidade, não, mas os nossos filhos são espíritas, está lá na indicação bibliográfica. Quem mais gostaria de contribuir? Só um A- pouquinho aqui, Fala, Adailson. Sabrina. Ah, É, é interessante vocês terem tocado nesse assunto, né, do livro, porque eu estou dando aula, né? Eu pedi para os alunos escolherem os temas das aulas e tudo, e a primeira aula que eu fui dar um aluno pediu foi sobre obsessão. E aí eu fiquei assim, gente, como que eu vou dar essa aula de uma forma pouco leve, né? Não dá de uma forma que seja Pode falar quem puxado, foi, pesado. Sabrina, que pediu. Não, menina, mas você acredita que foi o Arthur que pediu? Eu tô indo em ordem alfabética, né? E aí eu fiquei assustada porque cada um ali tinha uma experiência. E por eles conhecerem o espiritismo, né, terem essa bagagem, porque muitos deles estão desde pequenininho, né? Então eles vão falando e aí eu vejo o interesse e o engraçado é que a aula já está durando, já vou para a terceira aula, porque eles têm vai. muitas perguntas Que e eu não maravilha, consigo sair. Eu Sabrina. brinco com eles e falo assim, gente, eu não estou conseguindo sair do tema, porque eles são muito questionadores, eles têm muitas perguntas e muitos. Assim, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui aconteceu comigo, muitas experiências. Então, Que maravilha, Sabrina. é, e eu deixo eles falarem, se sentirem à Perfeito. vontade e tudo, e é bem, bem interessante. Então, o legal é que por muitos deles ali estarem desde pequenininhos, parece que eles têm uma consciência maior ali, né? Do que está sendo tratado. Eu vou para a terceira aula de obsessão, espero que eu termine para poder ir para a próxima. Agora, Sabrina, você Hum, está indo ao encontro do que Lúcia Moisés coloca no livro A Evangelização Mudando Vidas. Porque uhum, antigamente as pessoas botavam os temas o ano todo. Março vai ser isso, abril, maio. Lúcia Moisés, ela vem dizendo o seguinte, que os temas eles precisam surgir das necessidades das nossas crianças e jovens. Aí ela usa até sim, uma sim. Aí expressão você não assim, pode que vai fazer engatando, uma vai coisa engatando. engessada, como a Isso, gente fica na cabeça, né? E isso. aí eu vejo que é muito mais interessante para eles, e eles ficam curiosos, e eles falam. E aí Pedro Henrique é bem participativo, sabe, Roberto? Ele fala mesmo. Então, assim, eu estou vendo que está sendo muito bom para eles, bem interessante a aula. E aí eles até falam, um deles até falou assim, essas aulas tinham que durar 4 horas, tinham que ir até meio-dia. Gente, pelo amor de Olha Deus. só, gente, olha É, só. Ó, aí, mas assim, eu ainda tenho que pegar com os pais, né? Já peguei para também saber qual a necessidade dos pais, do que tem dificuldade em casa com eles, para poder meio que intercalando ali, entendeu? E aí perfeito. não engessar, né? Não fazer mais esse planejamento engessado que a gente faz, né? É no automático, né? Mas Sim, aí eu sim. tô vendo que A- tá dando uma diferença grande.
sabe? Agora, Sabrina, vou te dar. No sábado, eu conversava com uma orientadora de mocidade da faixa de 10, 11, 12, 13 anos, e ela tendo muitas dificuldades de chegar na turma, no interesse da turma. Enfim, aí saiu a questão desse pessoal que é influencer. E esse assunto aí que você está abordando pode, inclusive, envolver isso, porque muitas vezes nós vamos vendo nossos jovens hoje sendo influenciados por essas pessoas que têm milhões de seguidores, né? E esses influencers são influenciados muitas vezes por espíritos obsessores, não é isso? O que a gente Sim, ouve por sim, aí. claro. Então, quer dizer, Claro, e já muitos temos deles músicas, ideias, isso, jogos perigosos, né? E desafios perigosos, né? perfeito. E isso é muito complicado mesmo. Eu acho que é isso e o pessoal está falando muito, eu ainda tenho que assistir, né? Essa A série. O adolescência. pessoal Eu tô que doida para ver, pretendo eu começar tenho que amanhã. sentar, eu tenho que sentar para assistir. Vou ver se eu consigo nesse sábado. Mas o questionamento é que estão falando, os pais será que conhecem os filhos realmente, né? Essas perguntas, vocês estão vendo o que os seus filhos estão vendo na internet? Porque é um outro mundo, né? Não é como na nossa época. Então, que era só o mundo lá fora é o físico, agora tem o virtual e a gente tem que ir mudando, porque as coisas mudaram. E aí a gente tem que ir se adequando a essa mudança. A gente não pode ficar no passado e achar que é a mesma criação, é do mesmo jeito, que não é mais, né? Inclusive, Sabrina, Então, essa série aí, na Inglaterra, nessa mesma entrevista que eu estava falando, foi dito que a Inglaterra resolveu que vai passar essa série nas escolas. A olha Ádila está só, acompanhando essa questão da série Adolescência? Está no Estou sim. Netflix. Estou. Também não consegui ver ainda, que eu estou envolvido com uma outra coisa essa semana. Mas já me mandaram, até uma amiga me mandou também algumas coisas, algumas matérias do Instagram também falando da série. Parar para ver. Pois é. A gente pode até, pessoal, a gente vê em um encontro nosso aqui, a gente sim, fazer sim, claro, comentários sobre a série, Boa ideia. porque tudo ótimo, isso ótimo, pode nos ajudar no nosso trabalho. Quem já assistiu me sim, falou que a série traz muitas reflexões importantes, inclusive sobre a questão da linguagem, que eles têm uma linguagem toda própria, né, gente? E que a gente bobear, a gente não entende o que eles estão dizendo, não é isso? Então, quem já viu sim, disse que tem coisas muito interessantes para a gente decifrar dessa linguagem dos nossos jovens, das nossas crianças, e que muitas vezes escondem sofrimentos que eles estão vivendo, a questão do bullying nas escolas, que muitas vezes a criança está sofrendo, o jovem está sofrendo bullying, e a família não consegue perceber. Enfim, diz que tem muitas coisas interessantes nessa série. Depois coloca o nome da série lá, para mim. Vamos botar, É, que ela é muito interessante. E isso. vamos colocar também os dois livros que a Roberta falou. Sabrina, se você tiver nesse trabalho seu aí é, alguma dica interessante que você pesquisou
para o trabalho, coloca também, porque tem a ver com o Uhum. nosso capítulo de hoje. Porque uma criança Tá, obsediada ou um jovem pode perfeitamente estar na nossa casa espírita. E nós vamos sim, precisar sim. saber cuidar dessas pessoas. E aqui no final, ele diz que ele não vai relatar os detalhes, né, da assistência, do atendimento mediúnico, porque não faz parte do objetivo dessa obra. Todavia, destacamos que, a partir da observação minuciosa do caso, o irmão Bezerra percebeu a oportunidade de alcançar aqueles corações fatigados por meio da irmã, da esposa e da mãe dos atendidos, que nos auxiliou no empreendimento. Então, os outros espíritos ligados ao caso, né, que estavam também encarnados ou desencarnados, foram todos envolvidos no auxílio, né? Nessa rede de auxílio. O nobre amigo, porque aí você tem o pai e a mãe dessa criança, né? Que estão encarnados e que tem implicações com a situação. Você tem essa família encarnada e você tem a família desencarnada. E todos precisam de atendimento, de compaixão, de misericórdia, de acolhimento. O nobre amigo direcionou os necessitados a um grupo espírita de sua confiança. Olha isso, pessoal, onde foram atendidos por abnegados médiuns e permaneceram internados. Vale salientar que tal serviço não se concretizou imediatamente. Exigiu tempo, paciência, renúncia de todos nós. Foi uma verdadeira teia de auxílio, resultado de vários atendimentos e muitas reuniões. Porque ninguém resolve um problema desse porte nenhuma reunião mediúnica. Ah, vou lá, vou receber o espírito, está tudo resolvido. Não é assim. São muitas reuniões. São muitas conversas no plano espiritual. São muitos atendimentos unindo as duas equipes. E o trabalho da evangelização, gente, que nós vamos vendo nesse livro, né? Lembram? Do acompanhamento dos espíritos, né, durante as aulas, criando painéis dentro das salas, com as histórias contadas. Olha o que o livro já trouxe para a gente, falando da importância das nossas orações antes de começar o trabalho, da pontualidade das equipes, a música, né? Eu conversava com a Roberta esses dias, ela falando da música no início do trabalho, né, Roberta? No Maria Frank também tem, acredito que nas outras casas também, tem a música no acolhimento das crianças e jovens. E esse acolhimento pode ser feito com música ao vivo ou com a música gravada. Eu me lembro que quando eu trabalhava com jovem, eu não tinha ninguém que tocasse violão, eu levava meu gravadorzinho e tocava as músicas ali com as fitas cassetes, lá na década de 80. Depois é que chegou gente para tocar violão no Maria Frank. Mas no início não tinha, então era assim. Era com o gravadorzinho que eu tinha. Quem mais quer contribuir? Eliseu, você está quieto aí, Tereza Cristina. Ádila, está te ajudando? Essas conversas? Foi uma pena que Leide não conseguiu ficar, não sei se foi a informática a internet. Alguém gostaria de contribuir mais um pouquinho? Internet, nossa, hoje está ruim mesmo. Tem hora que dá uma falhada, para. Ela está ruim mesmo hoje. E tem uma outra coisa que eu pensei aqui quando falou a palavra rede,
que também, gente, a casa espírita muitas vezes vai precisar encaminhar essa família para o atendimento de psicólogo, de fono, de psiquiatra, porque às vezes o caso não vai ser totalmente resolvido somente no espiritual. Isso também é uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente vai precisar orientar essa família para a busca de ajuda de profissionais da saúde. O passe, pessoal, é outra coisa importante. Muitas vezes a criança vai precisar tomar o passe. Se não tiver, que tem casa que tem até o serviço de passe já antecedendo a evangelização. Alguém aqui tem esse tipo de trabalho? Lá no Joana d'Arc, a gente tem esse trabalho no sábado, na assistência social. Tanto o lanche quanto o passe passaram a ser antes, porque a gente estava tendo muito problema de criança, teve uma criança que desmaiou, crianças agitadas, e aí realmente deu bastante resultado. Já que eu falei alguma coisa, o que me chama muita atenção nesse capítulo, né, é o próprio título, né, que acaba repetindo aqui no final, que é rede de auxílio. No final ele fala em teia de auxílio. E é tão bonito isso. É tão bonito eu gosto muito dessa coisa né, do trabalho em conjunto, que ainda é tão difícil às vezes para nós, a gente ainda tem algumas dificuldades do trabalho em conjunto, do trabalho em equipe. E aqui a gente vê esse exemplo tão bonito, né, de todo um conjunto, né, uma teia, para que realmente aquele caso seja solucionado, né, de tantas pessoas envolvidas, para que uma determinada situação seja solucionada, e não milagrosamente, né, como fala aqui no final. Resultado de vários atendimentos e muitas reuniões. Então, assim, a paciência que a gente tem que ter, a caridade com o próximo, né? Mesmo, seja criança, jovem, seja quem for. Eu lembrei muito aqui, sabe, Adaís, daquele olhar atento, que quando a gente estudou as diretrizes da Federação para orientação para a infância e juventude, que fala, né, do olhar atento. Como que o evangelizador precisa estar com esse olhar atento, né? Além do conteúdo. O conteúdo, na verdade, quase que acaba sendo de menos, né? Hoje a gente vê muito isso, a gente tem que estar com esse olhar atento, porque as crianças estão chegando com muitas lutas, muita criança tendo lutas já desde muito cedo, e a gente tem que estar com esse olhar atento, esse acolhimento inicial, e o conteúdo, na verdade, né, a aula em si, ela vai ser um componente, mas que em determinados dias nem vai ser o mais importante, porque Perfeito. lá no Joana, por exemplo, a gente está tendo criança agora que está voltando, nós estamos em 2025, né? Pandemia, pós-pandemia, a gente já está em 2025, a gente está recebendo criança que está retornando, então se passaram anos e ela está como se ela fosse até nova na casa, né? Porque passou tanto tempo e ela não frequentou, então eu percebo isso, a gente, como evangelizador, a gente tem que estar muito atento mesmo. Cada vez mais essa palavra acolhimento está sendo significativa no nosso trabalho. Eu ouvindo Marta falando isso, me recordei quando eu era evangelizador de mocidade, sobre esse olhar atento, o jovem, né, essa fase muito complicada de adolescência, de jovem, e aí entra também esses jovens com crise de ansiedade, com crise de pânico, né? E a gente tem que ter esse olhar atento também, e muitas vezes, durante essas crises de ansiedade, a gente saber diferenciar quando é crise, às vezes, de mediunidade, o que é mediunidade, né? Às vezes, né, é apenas uma crise de ansiedade, mas às vezes não. Então, assim, é fundamental que a gente tenha uma conversa com o jovem, acalme o jovem, né? Tenha esse olhar mesmo fraterno de acolhimento,
Porque muitas vezes o jovem está indo pela primeira vez na casa espírita e quando ele vai à casa espírita pela primeira vez, há aquela inquietude, porque dá aquela inquietude mesmo, você está num lugar e o sintoma realmente aparece ali e ele fica inquieto, aquele sintoma por dentro que dá aquela inquietude, e aí você precisa acolher, porque senão ele não volta mais. E ele não sabe o que que é aquilo, porque ele não sabe dominar o sentimento dele. E aí acolher, conversar e saber direcionar, porque é uma rede de auxílio, né? Saber direcionar, levar para atendimento fraterno, porque dali do atendimento fraterno ele vai ser encaminhado para, né, vai ser direcionado, até mesmo depois para um tratamento terapêutico, se for o caso ou não, né? Mas ter esse olhar atento, porque às vezes ele pode não falar nada, ele está ali sentindo, né? Aquela inquietude, se você não tiver aquele olhar, ele vai passar despercebido e nunca mais vai voltar, se for a primeira vez, Perfeito, né? Então, perfeito, o Roberta. jovem, às vezes acontece muito isso. Lá no Jefa já teve época da gente trabalhar com 20 adolescentes, com 20 jovens, né? Que eram os jovens itinerantes. Era segunda-feira, Maria de Nazaré, terça-feira, Francisco de Assis, sábado, Maria Franca. Eles eram itinerantes, né? E tinha os que frequentavam as três casas. Então, assim, a gente trabalhava com 20 jovens e tem que ter esse olhar atento mesmo. Nossa, que legal, Roberto. Assim, os jovens, É, eles iam para 3 casas. é. A gente Gente, tinha que os fixos do legal! Francisco, Poxa, aí isso é juntavam com os muito jovens bom. que eram os itinerantes, que eles frequentavam três casas ao Uhum, mesmo Eles tempo. se visitavam, né? poxa, É, que legal, que Muito bom. legal. Agora, essas visitas, Sabrina, podem acontecer. Vocês podem organizar de uma casa e visitar outra. Isso é muito legal. É, a Isso é gente muito podia, bom. né, Isso é- conversar, até para eles verem, né, terem contato com os outros jovens. Acho interessante, Ó, acho bem aqui tem interessante. gente de algumas casas, ó. Tem Joana d'Arc com Marta, tem a Uhum. Ádila, que é de São João da Barra. São João da Barra a gente vai se encontrando emocionante, hein, gente? emocionante dia 15 de junho. 15 de junho. Cristina do Maria Frank também. E vocês três do Francisco de Assis. Cristina trabalha com jovenzinhos, acho que na sua faixa, Sabrina, que é a faixa de 11, 12, 13 anos. Olha, eu tô mais na mocidade do que na Ah, pré. você Os está com meus mais alunos velhos? estão mais, é, Os seus são estão mais mais, velhinhos? Ah, estão tá. mais, estão A Brina maiores do tá que mais eu. avançadinha esse ano. Ah, então Estão eles mais, já são mais a e eles mocidade estão 2. maiores do que eu. Tô ficando, eles Muito estão crescendo legal. muito. Ah, maravilha. Agora, olha só, pessoal, a gente está quase terminando e aproveitando essa nossa conversa, porque uma das coisas para incentivar esse trabalho, né, essa rede de auxílio, é o trabalho com a família. E no mês de maio, a gente vai ter um mês dedicado à família, com realização de palestras nas casas que aderirem ao nosso projeto, que pode também ter rodas de conversa, pode ter trabalhos com as próprias crianças e os jovens. E aí, Roberto, o tema ficou assim. Aproveitamos uma parte que você falou e inserimos outras coisas. A família e seus desafios em tempos de regeneração, com foco na evangelização da família. Aí tem 3 perguntas orientando o trabalho. Existe vida além das telas? Como anda o diálogo em família? Qual o impacto das redes sociais na saúde mental? Aí, cada casa espírita, aliás, o Francisco já botou uma palestra aqui com a Ana Paula, mas Ah, pode ter falei pra você me mais. colocar, lembra? Tá, mas aí você pode. Eu vou te mandar e você bota uma e bota a data, Tá. porque você não está no grupo dos representantes, sabia?
por isso que você não viu. Aí, Adila, você conversa com o Maico para ver um palestrante em maio para abordar esse assunto. O Joana Dark já deve estar vendo, Maria Frank, eu vou fazer uma com Cristina. Enfim, tem casa que às vezes usa o mês todo para falar aspectos diferentes, porque o assunto é muito vasto, né? Então, uma palestra só não resolve, às vezes é preciso mais do que uma. Eu vou botar no nosso grupo de estudos aí esse texto que eu fiz, tá? E 10 de abril, a semana que vem, a gente tem a Lúcia Moisés. Quem não puder assistir ao vivo, vai ficar gravado. Agora, se cada casa puder ter representante, pessoal, vai ser legal, porque vocês vão poder fazer perguntas a ela ao vivo, tirar Ai, queria estar dúvidas. presente ao vivo, porque a nossa reunião de paz vai ser o primeiro capítulo do livro dela. Dani já entrou no grupo. Mas Daniele não vai poder assistir também, porque vai estar na UF esse dia. Ai, meu Deus. Nem Então, eu, vocês nem vão pegar Daniele. depois. Sabrina, se puder assistir, não sei se Sabrina vai 10 de poder. abril cai que dia da semana? É uma Quinta-feira. quinta-feira, Sabrina. Quinta dá para mim. Dá sim. Vocês Que não viram hora? postagem, não, gente? É de 20 Não, às 22. mas eu já Dá tenho para mim. compromisso nesse dia. Eu botei no grupo nós. Já Dá tenho outra sim. palestra nesse dia para fazer. Agora, quem quiser assistir, é melhor entrar no grupo provisório para não se perder do link no dia, tá? Que a gente vai botar o link do Zoom. Tá. E aí Ah, vocês tá. podem ir bolando perguntas. Eu acho que vai ser muito rica. Eu conversei com ela mais de 40 minutos. A cabruca, como diz o campista, ela está com a cabeça atualizadíssima. Ela tá com quantos anos, Dadá? 80 anos, Roberta. É? Gente, Eu não julgo, não, porque seu É, Carlinho tá com 80 e blau e tá com a cabeça ótima também. pois é. Então é muito bom a gente conviver com essas pessoas com tanta experiência. E o Emocionarte, né, só para a gente ir caminhando para a nossa prece, vai ser dia 15 de junho, uma oportunidade para os nossos jovens e familiares. Nós estamos movimentando patrocínio. Quem tiver alguém aí para nos ajudar no processo, por favor, encaminhe o ofício, que já está no grupo do Emocionarte, que vai ser muito legal. Evaldo está entrando aí, ó. É porque a gente vai ter outra reunião a seguir. Vamos então fazer a nossa oração? Ele está até com o microfone, gente. Faz, Roberta, a nossa oração, por favor. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso irmão amigo, espiritualidade presente aqui deste grupo de estudo. Agradecidos estamos por mais um encontro nesta semana, que temos como objetivo estudarmos sobre a tarefa mais nobre que temos no meio espírita, na seara espírita, que é a evangelização infanto-juvenil. Que nós possamos cada vez mais darmos passos firmes e resolutos para que esta tarefa tão nobre possa ser cada vez mais cumprida com êxito, com zelo, com amor, e que possamos atingir mais o coração das nossas crianças e dos nossos jovens. Fica conosco, Jesus, que nosso trabalho seja cada vez mais de bom grado, que nossos apelos, Pai, sejam cada vez mais atendidos pela esfera superior e que sejamos cada vez mais inspirados pela espiritualidade amiga que nos acompanha nesta tarefa. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Deixa eu fazer uma pergunta